Você e eu nunca podemos acreditar nos filhos do diabo, que estão por aí, cheios de toda malícia e de todo engano, sempre pervertendo os retos caminhos do Senhor. Eles vêm até nós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, é preciso identificá-los para que não sejamos enganados por eles, porque eles sempre vêm tentando anular a graça, pervertendo o evangelho, fazendo com que a graça não seja algo que as pessoas vejam como algo certo, porque eles anulam a graça. Então, eles deturpam as escrituras, eles fazem ensinamentos errados. E isso não pode acontecer com você nem comigo em tempo algum. Porque quando alguém dar lugar ou ocasião para essas pessoas que fazem isso, elas estão acreditando em mentiras. Aí é que começa o desvio. A pessoa se desvia do que é verdade e começa a seguir a mentira. Isso é algo que está acontecendo mesmo hoje. Então, é preciso abrir os olhos para isso. Para você não ser enganado por esses homens. Porque eles sempre vão enganar você com mentiras, sofismas e raciocínios falazes. Para cegar o seu entendimento. Para que você assim ande no erro. Quem está satisfeito com isso é o pai da mentira, de quem essas pessoas são filhos, satisfazendo os desejos dele todos os dias. Então, é preciso observar preciso observar bem quem são essas pessoas, para você não cair no engano deles. E para que você não caia no engano deles, você tem que estar totalmente por dentro da sã doutrina do Senhor Jesus, do Evangelho, da graça, da verdade, da nova aliança. Porque existem muitos textos nas Escrituras que falam a respeito disso. Leia, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, que ali vai falar sobre isso. Então, ninguém pode viver hoje com um véu no seu coração. Porque enquanto você estiver lendo Moisés, você vai estar com esse véu em sua face, não lhe sendo revelado que esse véu em Cristo já foi removido. Esse véu em Cristo já foi removido, mas só é removido para aqueles que realmente estão totalmente inteirados da nova aliança. Então, não caia nessa armadilha, porque isso pode fazer você tropeçar, pode fazer você se desviar da verdade, que é simples demais, e já estão nas Escrituras para você conhecê-las profundamente, para estar profundamente enraizado na verdade. Essa verdade tem que estar enraizada em sua vida, com raízes profundas, em seu corpo, alma e espírito, para que você em tempo algum possa se desviar da verdade, e sim se apegar a ela com firmeza, para que nunca possa se desviar dela em tempo algum. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que está em Cristo hoje. É preciso amar ao Senhor Jesus sinceramente. É preciso amar a Deus acima de todas as coisas. É preciso que agora sim, com interesse de coração, você se firme nesse propósito de estar em Cristo Jesus. Ele é a videira verdadeira, você é o ramo, você precisa dele para que ele, que é o Senhor Jesus, possa te sustentar, porque não é a raiz que sustenta a planta. Ou melhor, não é a planta que
não é a planta não é a planta que sustenta a raiz, mas sim a raiz que sustenta, é a raiz que sustenta a planta. A planta é você é o ramo dessas plantas. E a raiz é o próprio Senhor Jesus. Ele é a raiz da videira verdadeira, da qual você e eu somos os ramos. Então, precisamos dele, sim, todos os dias. A necessidade básica de nossa vida é Cristo Jesus. Em nosso corpo, alma e espírito, e em nosso modo de pensar, de falar e de agir. Tudo tem que girar em torno do Senhor Jesus, para que assim possamos viver para o inteiro agrado dele, praticando as coisas que ele aprova e concorda. E ao ver que você e eu estamos praticando as coisas que ele aprova e concorda, ele nos estimula, ele nos encoraja, ele nos incentiva a prosseguir com essa fidelidade a ele, dia após dia, combatendo aqueles homens que são falsos, que se introduziram na igreja com dissimulação para enganar pessoas. Não caia na lábia desses homens, eles são falsos. A falsidade dele, você não pode acreditar em nada do que eles ensinam, porque tudo o que eles ensinam é algo pelo qual eles já se desviaram da verdade e querem seduzir você a se desviar da verdade também. Eles falam coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, é preciso agora se firmar em Cristo Jesus, olhando firmemente para ele até o fim de sua vida, com perseverança, com fé, com dedicação, com renúncia, com abnegação, com desprendimento. Porque nós não podemos ter nenhum compromisso com homens falsos, homens que ensinam coisas que não devem por torpe ganância. Esses são os homens que hoje, infelizmente, são os pastores. São aqueles que, infelizmente, eles só continuam em sua ganância. Todos sem exceção. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso. Porque tanto você como eu nos convertemos ao Senhor Jesus, que é o pastor e bispo de nossas almas. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso único pastor. Então, vamos viver assim. Vamos viver apegado à doutrina do Senhor Jesus. Ela é suficiente para manter a nossa vida salva, segura, firme, saudável, operante, cheia dos sentimentos dele. Então, nós devemos fazer isso. Nós temos que viver dessa forma. Porque agindo assim, todos os dias, nessa fidelidade a ele, sendo fiéis até a morte a ele, vamos conseguir chegar ao final aprovados. Caso contrário, vamos chegar lá e ser reprovados. Então, é preciso que agora nós possamos abrir os olhos para cairmos na real. E a real em que devemos cair é no próprio Senhor Jesus em si. Ele, em você e em mim, é aquilo que Deus aprova. Então, vamos viver dessa forma, porque assim estaremos agradando a Deus e também ao Senhor Jesus. O Espírito da verdade tem que nos guiar a essa verdade, ou melhor até, a toda a verdade, para que toda a verdade possa estar na sua vida e na minha vida, para que possamos combater tudo que é contrário à verdade. Hoje tem que ser assim. Temos que ser soldados que combatam a mentira, o engano, as coisas falsas que existem por aí. Então, é preciso que entendamos isso. O entendimento disso é simples. O complicado
é se perverter, é se perder nessas coisas erradas que muitos ensinam por aí. Não fique conformado com isso. Não se amolde a esses erros. Não seja cúmplice desses erros em tempo algum. Você tem que estar firmado na verdade, assim como eu também tenho que estar firmado na verdade, segundo o Senhor Jesus. Então, essa é a mensagem de hoje para você e para mim. Para que possamos nos edificar apenas em Cristo Jesus. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.